Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Terapia. Aqui é uma conversa, mas pode ser terapia. Esse é um espaço leve e sincero, onde falamos sobre saúde emocional, comportamento, bem-estar e todos os assuntos que nos ajudam a viver com mais consciência. Eu sou Clara Braz, terapeuta, e ajudo líderes e empresárias a conquistarem clareza emocional e alta performance com leveza e propósito. E eu sou Cíntia Braz. Suas emoções afetam suas finanças e eu uso a neurociência aplicada ao comportamento financeiro para te ajudar a organizar a vida emocional e financeira. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a relação entre saúde mental e atividade física, um tema que vai muito além da estética e que pode ser um divisor de águas na sua qualidade de vida. Vamos falar sobre motivação, disciplina, autoconhecimento e como o movimento do corpo pode transformar a mente. Fica com a gente até o final, que temos muitas coisas boas pela frente. Para aprofundar essa conversa sobre saúde mental e atividade física, a gente convidou um profissional com uma trajetória inspiradora. Ele é licenciado e bacharel em Educação Física, pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo e atualmente está se especializando também como personal trainer. Com mais de 10 anos de atuação na área, ele tem uma trajetória sólida no universo da atividade física e acredita que corpo e mente precisam caminhar juntos. Desde 2012, ele vem acompanhando de perto a transformação de alunos que começam buscando estética, mas encontram muito mais: saúde mental, autoestima e equilíbrio. Seu olhar sensível sobre o impacto do exercício no emocional faz toda a diferença. Seja muito bem-vindo ao Pode Ser Terapia, Júnior Cidade. Obrigado pelo convite, obrigado pela moral de ser o primeiro a participar desse projeto que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, já é um sucesso. Fico feliz em estar aqui contribuindo e saber que a minha profissão é agente transformador na vida das pessoas e é um dos pilares que vai ajudar pessoas a melhorar. Espero que esse vídeo chegue no coração de quem precisa e seja a virada de chave para que essa mudança aconteça. Que maravilha! Estamos muito felizes, né, Cíntia, com Sim. de você ter aceitado o convite. Até porque nós temos uma relação muito Pois é, próxima. pois é, Ele é o nosso Personal. malvado favorito. com certeza. Pega pesado, inclusive para vir hoje para cá foi um horror para dirigir. Eu comecei a pisar ali no freio de embreagem e eu falei, gente, o que está acontecendo com minha coxa? Ela praticamente não respondia, né? Por que será? Ainda bem que eu já ia encontrar com ele e matar ele, né? Inclusive, eu entrando no carro já sentindo dor. Minha posterior tá doendo. Júnior, eu te mato. A evolução só acontece no desconforto, é isso aí. É sinal que a coisa está acontecendo, é sobre isso. E aí ele sempre fala isso, né? Não tem jeito, problema seu, você que lute, enfim, né? É isso aí. Malvado favorito. Coisas de adulto, né? Já pegou no pé da gente aqui, né? Já começou, tá vendo? Uma chinelada. É isso aí. Mas pra gente começar mesmo o nosso assunto, a gente já sabe, por vários estudos, por sempre ouvir, por já estar aí escancarado, hoje em dia nós temos tantas informações, a gente já sabe que o exercício físico é uma coisa importante para o nosso corpo, de um modo geral, para o cérebro, para até para a questão de circulação, colesterol. Sempre que você vai para um bom médico, ele te diz: você está fazendo exercício físico? E a cada dia que passa eu percebo mais isso. Quando eu vou em qualquer médico, seja endócrino, seja um clínico geral, seja um cardiologista, até ortopedista, né? Eles sempre estão frisando: você está fazendo exercício físico? Olha a importância de fazer exercício físico pelo menos 3 vezes na semana. Outra coisa que eu vejo também muito é a importância da atividade física para a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de se reinventar na vida, se retransformar, se transformar, né? Se reinventar mesmo. Então, para isso, o cérebro, isso é uma característica do nosso cérebro, e para isso, para ajudar ele, o exercício físico também entra como um ajudante incrível nesse processo, né? Nos meus estudos de luto e também de bem-estar, enfim. Estudei um pouco sobre isso e sei dessa importância. Mas assim, eu queria saber de você, como profissional, com tanta experiência, há tantos anos, lidando aí com as pessoas chatas, como nós duas, que reclamam o tempo inteiro, né? Como Reclama, mas faz, é bom, é bom. reclama, mas faz. São a importância mesmo da atividade física para o nosso corpo. Então, a gente tem muito benefício da atividade física. Então, eu costumo dizer que, na minha opinião, existe um tripé ali que é onde a gente tem que estar atento nesses benefícios e saber a importância para as pessoas, inclusive, que não treinam, ter essa noção do quão é importante. Por exemplo, hoje no Brasil,
a principal causa de morte é doença no coração. Então, treine para você não morrer. É importante treinar. E eu falo, faço cardio, né? Eu pego no pé, vamos fazer o cardio para cuidar justamente dessa área, que é uma área que mais mata no Brasil e pouca gente sabe disso. Algumas pessoas não sabem disso. A musculação também trabalha nesse aspecto de melhorar a saúde do coração, né? Então, a primeira coisa, o primeiro benefício que eu acho interessante é esse. O segundo é o ganho de massa muscular, que naturalmente todo mundo, com o passar dos anos, vamos perder músculo, né, chamada sarcopenia, e a velhice chega para todo mundo e aí temos que nos preparar ganhando músculo para proteger de queda, para proteger os nossos ossos, né, evitar ali doenças nos ossos também, que o osso fica mais forte, não só o músculo, tá? E o segundo tripé, né? A parte do cardio, melhora do coração, o ganho de músculo e a melhora na saúde mental. De fato, esse tripé as principais dos benefícios. Temos vários outros benefícios, né? Melhora da mobilidade, melhora da função do corpo, né? O treinamento funcional. Então, vamos ficando mais velho ali, brincando com nossos netos, nossos filhos. E é muito legal você ter condições de carregar, pegar uma caixa no alto, se abaixar, enfim, ter uma longevidade saudável. Então, esse é, de fato, o melhor benefício do mundo. Todo mundo quer envelhecer bem e ter essa oportunidade de estar com as pessoas que você ama, sem dar trabalho, sem precisar ter alguém te auxiliando nas necessidades básicas. Então, é muito importante. É importante saber que, de fato, a gente tem que fazer um remédio. A gente precisa ativar a nossa farmácia natural, que só é ativada com movimento. Então, é isso aí. E assim, a gente sabe que o tanto que o exercício físico está aliado a essa questão da saúde mental, né? Hoje em dia, os psiquiatras falam muito que o tratamento para depressão, por exemplo, que um dos tratamentos principais, essenciais, é a atividade física. Então, assim, conheço uma psiquiatra que ela fala sempre assim, olha, são 3 coisas extremamente importantes: a consulta com o psiquiatra, atividade física e terapia. Então, assim, esse tripé tem que andar junto, né? Para qualquer questão de saúde mental, a atividade física está totalmente atrelada, né? E a gente tem aqui uma informação que, segundo a OMS, 150 minutos semanais de atividade moderada já são suficientes para perceber benefícios psicológicos. Então, né, a gente já tem vários estudos atrelando a saúde física com a saúde mental. Então, agora eu tenho mais uma pergunta para você. Vamos lá. E sobre esses impactos na saúde emocional, como a atividade física pode ajudar? Então, a gente é amplamente estudado isso. Acho que na área de vocês e na minha área também, os artigos, né? Todo mundo sabe que realmente funciona. Isso é explicado de forma neuroquímica. Existem coisas que acontecem no nosso cérebro, que a atividade física ativa ali e faz com que a gente tenha uma melhor saúde mental. Por exemplo, neuroquimicamente falando, né? Temos o metabolismo cerebral, que é como a gente consegue, de uma forma, passar o dia com o cérebro funcionando bem, com boas respostas, e aí ele é nutrido, né? Através do metabolismo cerebral. O metabolismo cerebral trabalha de uma forma mais eficaz. E com isso, melhor resposta para tudo, para as confusões do dia, para o dia a dia, para o trabalho, né? Existe... eu mesmo, na minha prática, a gente sabe que tem isso no papel, nas pesquisas, e de fato acontece, porque eu conheço pessoas que começaram tomando remédios antidepressivos, remédio para pressão arterial, diabetes, né? E deixaram de utilizar esse remédio e falaram para mim, poxa, obrigado, você foi fundamental para a mudança de vida. Eu não era uma pessoa feliz por causa disso, eu precisava dessa mudança e é comprovado, não só nas pesquisas e na parte prática. Atividade física é essencial e faz você tomar menos remédio. Eu sempre falo, ativa a nossa farmácia natural. Então, treinar é essencial e um estilo de vida saudável, como eu falei no início, vai trazer mais longevidade saudável e, assim, conviver com os seus... Eu bato muito nessa tecla, a gente precisa estar bem para poder estar com quem a gente ama e não dar esse trabalho no futuro. É importante, eu sei que é repetitivo, mas a gente precisa fazer agora para colher no futuro. E vamos precisar de músculo, vamos precisar de um coração bom. E é isso aí, só acontece se movimentando.
E é engraçado que o Júnior sempre fala, quando a gente começa a reclamar no treino, ele fala: vem cá, você quer envelhecer bem? Você quer dar trabalho para as pessoas? Você quer ir no banheiro sozinha? É cada chinelada, mas vamos lá. Mas é isso mesmo. E a gente percebe, assim, eu percebo na minha própria prática de atividade física, sabe? O quanto faz diferença. Claro que a gente reclama, porque faz parte do processo, né? Reclamar é bom. Brincadeira, viu? Meus pacientes que não escutam isso. Tá reclamando, hein? Tem que fazer, tem que fazer. Mas às vezes, quando vem aquela coisa do fazer o exercício em si, às vezes é chato, né? E aí é uma forma de escape. Mas assim, reclama, mas faça. Igual a gente. E começa assim, no final, a sensação de dever cumprido, de um bem-estar. É maravilhoso. Isso acontece com todo mundo. Tem o antes e o depois do treino. É difícil sair de casa, é difícil sair da cama, é complicado, a rotina é muito pesada, mas depois do treino você fala, pô, ainda bem que eu vim, valeu a pena. Valeu. E a mente fica melhor. Eu já tive alguns intervalos. A gente já malha regularmente com o Júnior. Acho que vai fazer 5 anos, não foi? A gente tava fazendo as coisas. 5 anos. E aí, eu tava prestando atenção como eu estou diferente depois desse processo regular mesmo. E como minha mente fica diferente quando eu tô fazendo uma atividade física de forma regular. A gente se sente bem, parece que o cérebro funciona melhor, parece que eu tô assumindo um compromisso comigo mesma e eu tô cumprindo. Isso é tão bom quando você faz esse movimento de se autocuidar, de se autoperceber, o quanto ajuda na produtividade, o quanto ajuda até na própria alta performance mesmo, né? É um dos pilares que eu trabalho também com meus pacientes. Você tá fazendo atividade física, como é que tá isso? E eu me perguntava, como é que eu não tô fazendo e eu tô cobrando que as pessoas façam, né? Então não faz muito sentido. Se você quer promover esse bem-estar, você também tem que se cuidar. Com certeza. E você falou de produtividade e falou de neuroplasticidade. A atividade física tem o poder de criar novas conexões neurais, né? Então, você fica mais inteligente, de fato. E às vezes não damos conta disso, né? Pô, produtivo hoje, consegui, o dia foi bacana e provavelmente a atividade física teve papel fundamental nisso, né? Então, é isso aí. É bom saber que a minha profissão é preponderante para todo mundo pro resto da vida. E garante até meu emprego também, né? Isso é bom, né? Isso é bom, né? Precisamos. Agora, uma coisa muito difícil, Julinho, que inclusive foi difícil para mim também na minha prática, né? Que é a questão da disciplina. A disciplina é um tópico importante, porque muitas vezes a gente escorrega, muitas vezes a gente diz que vai fazer e não faz, a gente assume aquele compromisso ali e depois, ai meu Deus, tô cansada, não quero fazer. Como é importante a gente desenvolver essa constância na rotina de treinos. E como é importante a gente estabelecer esse compromisso com a gente mesmo. Mas assim, a gente sabe que você malha já tem muitos anos, a gente sabe que você, além de fazer esse trabalho com outras pessoas, você faz com você mesmo. E estimula a gente também muito, né? Inclusive, é a primeira vez mesmo na minha vida inteira que eu consigo ficar fazendo atividade física por tanto tempo. Porque eu estabeleci um compromisso comigo. Eu falei, não, tem que ser e eu vou dar um jeito de fazer. Mas tem uma coisa prescindível aí que fez você mudar. Que, assim, hoje em dia, somos bombardeados por informações e a gente não sabe qual é a informação correta, né? Então, vem modelos prontos de pessoas que querem vender coisas. Você precisa fazer isso, dessa forma. Você precisa entrar na academia, fazer 1 hora e meia de atividade, andar, correr 1 hora. E não é bem assim. Você se adaptou. Você é um caso bem interessante da gente falar, porque vem a informação lá, o cara faz, eu tenho que fazer isso. Aí ele vai lá, tenta fazer, não consegue, porque não está de acordo com a realidade dele. E aí desiste. E não é assim. Existe o melhor e existe o melhor que você pode, tá? Então, às vezes o melhor, às vezes não. Normalmente, o melhor não funciona para a maioria das pessoas. A gente tem que se adaptar. Por exemplo, tem momentos que eu treino 5 vezes na semana. Hoje em dia eu só estou conseguindo treinar 3, 4, por causa da demanda de trabalho. Tá tudo bem. O melhor é treinar 5. Mas eu vou ter esses benefícios também. Só que as pessoas colocam na cabeça que não. Se eu não fizer o melhor aqui, não serve. E aí desmotiva, desiste. Você montou uma academia na sua casa. Então, Uma academia, você né? não precisa. É uma academia. É uma academia. Você Um pezinho, tá ali, não Você não precisa ir pra precisa sair de academia. casa, você não precisa botar a roupa da moda pra ir pra academia, onde tá todo mundo ali arrumado e fazendo foto e Instagram. Você tá, de fato, tratando da sua saúde como tem que ser. De uma forma que você consegue fazer. Porque mais importante de fazer bem
é se manter fazendo pro resto da vida. Exatamente. Isso não é uma coisa que a gente vai fazer, vou fazer esse ano que vem eu vou parar para dar um... Não, vai ter que continuar. O que é possível se manter fazendo? Para você foi montar uma mini academia em casa e treinar. Para a Cíntia foi treinar com personal presencial. Porque Tá, se não é que... fosse com o personal presencial, eu não ia. Então, assim, isso é o que vai funcionar para ela. Então, a gente tem que se auto-perceber. Peraí, o que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que funciona para mim? Porque, geralmente, o que está aí na mídia, sendo bombardeado, sendo vendido, não é o que vai funcionar para você. Isso é um fato. Até porque isso influencia, te interrompendo rapidinho, isso influencia muito no que a gente falou sobre a saúde mental. Porque se você se cobra tanto e você quer ser igual a todo mundo que tá ali no Instagram, ao invés do exercício, da atividade física melhorar a sua saúde mental, vai prejudicar. Porque aí você tá entrando em um loop de Sim. nunca tá bem, de nunca tá perfeito. Você fica se comparando e esquece de comparar você com você mesmo. Pô, eu não treinava, comecei a treinar. Eu para subir uma escada, eu ficava ofegante. Aí você sobe a escada agora, não fica mais ofegante, mas esquece porque você está treinando. Porque virou rotineiro já não ter essa dificuldade. Então, essa autopercepção, ela é de extrema importância. Pô, hoje em dia, ó, minha dor nas costas melhorou. Eu consigo brincar mais tempo com meu filho, eu consigo tirar meu filho do chão. Tem gente que não consegue carregar os filhos porque não faz atividade física, a coluna está acabada e aí começa a fazer, tem esse benefício e esquece que é por causa disso. É real. A gente precisa se movimentar. E outra coisa, pô, existe nós profissionais para estar conduzindo vocês para o melhor caminho, essa é a melhor forma, isso aqui funciona mais e tal. Mas vai ter pessoas que não vai ter também a possibilidade de estar sendo acompanhada e tá tudo bem e é possível botar um tênis no pé e sair para caminhar. Você já vai ter o benefício, o resultado de sair daquela estatística de morrer por causa do coração e não precisa de nada. E na pandemia? Todas as Exatamente. pessoas não fizeram em casa e todo mundo viu que era possível. Não é só um formato que é o ideal, o Exatamente. perfeito. E a mídia traz é o benefício da mídia, né? Ela, pô, traz os benefícios, estimula você a fazer, só que junto com ela vem o mercado, querendo vender coisas. Então o cara vai fazer uma corrida. Aí vai olhar o preço de um tênis é R$ 2.000, um tênis de placa, tênis de alta performance. Esse cara não precisa usar esse tênis, um relógio, né? Um short, tudo muito caro, muito inacessível. E não precisa, é só sair na rua mesmo e caminhar, que isso já vai ter benefício. E aí já entra uma outra questão, que é a questão financeira atrelada a essa parte da saúde física e emocional, né? E a saúde mental tudo vai interferir. Ah, eu não posso ter esse tênis perfeito, então eu não vou conseguir. Então eu preciso me endividar para comprar esse tênis perfeito e o look maravilhoso para ir para academia, porque senão não vale a pena. E aí, E aí o cartão história, a depressão vem, né? exato. E aí, E aí é o efeito e a culpa é a educação física. E a culpa é a educação física, ó. E a culpa é da atividade física, né? Pois é. Essa questão minha é muito interessante porque eu, por muito tempo, ficava postergando, sabe? Com algumas coisas que eu fiz na minha vida. E esse pode ser o seu caso também. Por isso que eu tô aqui compartilhando. Porque eu enrolava, eu deixava pra depois. E aí, como eu me mudo muito, o que que acontecia? Cada vez que eu chegava na cidade, eu tinha que procurar uma academia, eu tinha que procurar um personal. Aí, o que que eu fazia? Deixava pra depois. Deixava pra depois. Quando eu resolvia e começava com o personal, já tava na hora de me mudar de novo. E aí, eu nunca conseguia ter um resultado, eu nunca conseguia ter um acompanhamento, porque cada hora eu tava na cidade. E aí, logo depois da pandemia, não foi? Eu acho que eu combinei com ele e depois eu tive Covid. Aí eu tive, ó, Júnior, segura aí que não vai dar pra gente começar agora, não. Porque eu tô com Covid. E aí, acho que foi 2021 que a gente começou, salvo engano. Isso. E aí, eu falei, rapaz, dá pra gente fazer online? Eu tô querendo fazer assim, o que que você acha? Porque eu fiz durante a pandemia com outro professor, só que era em grupo, e eu não queria em grupo mais, eu queria uma coisa individual, porque eu tenho problema no joelho, eu tenho problema no ombro, meu marido também tem algumas coisas que eu não queria fazer mais em grupo. Ele disse, não, a gente faz, vambora. E aí ele foi me dizendo o que que era comprar, que não foi super coisas não, sabe? Foi algumas anilhas, e eu fui comprando aos poucos também. Hoje eu já tenho uma super estrutura, mas eu fui comprando aos pouquinhos, né? Uma barra. Dá pra começar sem nada, com peso do E corpo. a gente fazia Quem assim. não treina, pode começar, não precisa comprar nada. E a gente começou assim, né? Você lembra? Você falou, olha, se a gente trouxer uns pesos, vai trazer uma outra pegada. Isso. O que é que você acha? E aí eu fui comprando aos pouquinhos e hoje a gente tá aí. É isso aí. As grandes academias, elas características as pessoas entrarem na academia, treinar um mês e sair. Tá? Eles ganham dinheiro com isso. Porque não é a realidade que funciona para as pessoas. Então, procurar essa saída de alguma forma.
Agora sim, tem coisas que você tem que fazer. Por exemplo, musculação. Eu detesto musculação. Musculação você vai ter que fazer. É uma coisa que você pode conciliar com uma atividade que você goste. Eu gosto de dançar. Beleza. Dança lá 3 vezes na semana, que é o que você mais gosta, mas 2 vezes Fazemos. você vai ter que ir fazer o que você tem que fazer. Como é que a gente acha essa motivação interna? Qual é a sua opinião em relação a isso? Dessa disciplina de dizer assim, não, eu vou fazer isso todos os dias. Eu acho que é ter clareza do quão ruim a vida pode se tornar se não fizer. Eu acho que falta clareza. Porque é um efeito negativo que é no futuro. Então, eu tenho que fazer, mas eu tô me sentindo bem. Eu acordo, vou trabalhar, volto, faço tudo, E pronto. tá tudo bem. E quando estoura, é de uma vez, né? Então, a pessoa fica sequelada, morre. Sim. Então, a gente precisa ter essa clareza de que, por que é necessário. Pô, eu tô falando da minha vida aqui. Eu Do meu corpo. falando de mim aqui, eu vou ter um filho, ele vai precisar de mim, do meu apoio, e vai ser o contrário? É ele que vai ter que me ajudar aqui, eu não vou poder conduzir nem, né? Então, assim, importante ter essa clareza. Porque, assim, a informação vem, pô, é importante, mas às vezes entra pelo ouvido e sai pelo outro. Tem que ter alguém para dizer, ó, mostrar os casos, né? Quando tiver um caso na família e tal, ó o que aconteceu aqui, ó. Então, vamos nos antecipar e evitar esse tipo de coisa. Eu acho que o principal é ter essa clareza. Depois da clareza, aí toca, né? Fala, pô, realmente, eu preciso. E aí, é nessa fase do eu preciso é que você não pode ir dar o bote errado, né? Aí eu preciso, vou lá, detesto musculação, vou lá fazer 5 dias de musculação. Vai fazer 2 semanas e vai parar. Então, tem que ter a clareza, ó. O que é que eu tenho que fazer aqui? Beleza, eu preciso de musculação, eu tenho que fazer. Vou fazer 2 vezes. Agora eu vou procurar coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de lutar. Aí eu tenho um aluno do aula de arte marcial também, que treina o fortalecimento 2 vezes na semana e quer lutar 3 vezes. Tá tudo bem. Não é o ideal, né, assim, mas é o ideal pra ele. É o que ele vai conseguir fazer pro resto da vida. Que é melhor do que ele não fazer nada pro resto da vida. Fazer o perfeito e parar, aí não vai ter o resultado do perfeito, né? Então, é se adaptar, é ter clareza do porquê, do quão é importante e se adaptar à realidade que funcione pra você. E aquela coisa que a gente sempre conversa também, né? Adulto faz o que precisa ser feito. E é o que eu sempre trago também, né, pros meus pacientes e pra minha própria cabeça também, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Adulto não faz o que gosta, o que é fofinho, o que é gostoso. Não gosto de musculação. Eu também não gosto, não vou mentir. Se eu pudesse ficar só dançando, curtindo, tomar aqui um copinho de água e acordar musculosa, Ótimo, né? Ainda não criar essa pílula. Ou então, se eu sempre digo, Júnior, você não pode treinar aí pra mim? Olha aqui, se eu vim pro meu... né? mas não dá, então tem que treinar, tem que fazer. Tem que fazer. E assim, quando você faz porque tem que fazer, isso vai reverberando para outras coisas. Por exemplo, fiz musculação, pô, detesto musculação aqui, mas vou treinar hoje. Foi lá e fez. De noite, quando você chega em casa, que você vai comer um pote de brigadeiro, por exemplo, você fala, pô, treinei, É mesmo. vou jogar aquilo tudo fora, não vou comer hoje não. Se você não tivesse treinado, você ia chegar direto pro brigadeiro e ia comer. Então, a coisa vai acontecendo. Beleza, tomei a decisão, vou pela disciplina, não gosto, mas as outras coisas vão acontecendo e sua vida vai ficando melhor. A gente sai pra trabalhar todo dia, a gente tem que trabalhar. Não tem esse negócio de não gosto, não. Cada um utilize a sua estratégia. A minha estratégia, gente, é assim. Ok, eu tenho dificuldade, não suporto a academia, vou porque não tem jeito. Mas aí eu penso, pô, vai ser muita sacanagem se eu desistir agora em cima da hora. Júnior tá lá me esperando. Aí eu vou. Essa estratégia eu também usei, viu? Uma chuva retada de moto, às vezes, né? Eu também. Coitado, vai ser muita sacanagem se eu mandar uma mensagem É mesmo. agora. Aí eu, tá bom, vou lá, troco de roupa. Aí foi uma estratégia também que eu usei, malhar com personal. Isso aí também me ajuda bastante, né? Se a pessoa tem oportunidade. Se não tiver, faça. Faça um compromisso com você mesmo. E vá. Não tiver, E assim, agora a gente entra em um outro tópico que eu acho muito interessante, que é o que a gente está falando aqui sobre você observar a sua realidade, né? Você observa a sua realidade, se adaptar a isso. E é um momento de reencontro e reconexão consigo mesma, né? A atividade física traz esse momento de reconexão, de olhar para dentro, de entender o que é melhor para mim, né? Não é o que é melhor para fulano, para A, para B, para C. Por exemplo, o que é bom para Clarinha e como ela funciona não vai ser bom para mim exatamente, né? E o que é bom para mim pode não ser bom para ela. Então, cada um tem que encontrar isso, né? Então, esse momento de perceber quais são os seus padrões emocionais, quais são as suas crenças, isso é muito importante. E aí a gente entra, eu vou trazer aqui uma frase que eu achei muito interessante,
Nosso corpo guarda histórias e movimentar-se é uma forma de narrar e ressignificar o que vivemos. Então, diante dessa questão, eu quero fazer uma pergunta para Júnior. Como você percebe no seu dia a dia, como educador físico e como praticante de atividade física, o impacto dessa atividade na autopercepção corporal do indivíduo, não só na parte estética? Pronto, essa questão de se auto-perceber é bem interessante. Eu recebo os relatos práticos, né, diretos. Os meus alunos vêm agradecer, pô, obrigado por me fazer mudar de vida. Eu tô olhando pro espelho, a parte externa também é importante. Se olhar no espelho e, pô, a roupa tá melhor aqui, tô me sentindo mais bonita, tô com autoestima melhor. E isso vai motivando a você a continuar. Essa autopercepção é importante. E assim, eh, ter eu falo novamente, né, ter essa clareza. Por isso que é importante ter clareza, o que é que eu tô fazendo e por quê. O que é que eu melhorei. Deixa eu olhar para dentro aqui e ver como eu era antes, tá, me comparar comigo mesmo. O que é que eu ganhei fazendo isso? Ó, aí você vai olhando, poxa, eu tô me relacionando melhor com as pessoas, pelo simples fato de ir na academia, conhecer gente nova, estar se conectando com gente nova ali, entrar num clube de corrida, e aí virar uma família ali, você começa a ter um contato profissional, você faz um network ali e tudo vai acontecendo e você olha para trás e fala: "Caramba, eu sou uma nova pessoa, tudo porque eu comecei a treinar". Então, isso acontece, é muito normal esses relatos para mim, de mudança e "Pô, eu tô me percebendo melhor, eu tô melhor, eu tô bem". E essa coisa que você falou dos grupos e tudo, né? Você fazer novas conexões com pessoas que estão com propósitos parecidos com o seu. Isso também é muito interessante, né? Desse movimento. E engraçado que quando eu comecei a treinar, eu falava assim, né, que era para ganhar massa e tal. Aí eu ficava brincando, Júnior, eu tô com minhas roupas estão apertando muito, porque eu sempre tive dificuldade de ganhar massa e tal. Falei, academia e o personal tinha que vir com o auxílio pra mudança do guarda-roupa, né? Porque perde as roupas tudo. E aí, no meu caso, né, que eu queria ganhar massa. E aí eu falei, tinha que vir com esse auxílio. Mas assim, traz uma mudança e a melhora, né, da autoestima. Então, eu acho que isso é essencial. Mas é a decisão também, né, a gente coloca vocês no caminho, ó, o caminho é esse aqui, essa é a melhor forma, mas tem que decidir de fato, tem que estar com essa mudança querendo mudar. "Poxa, eu vou fazer acontecer". E aí procurar também um profissional que tenha um respaldo, uma indicação. Hoje em dia também está bem complicado isso, tem gente que não é nem profissional e diz que é, então pergunta lá ao CREF do seu professor, se ele tem de fato. Tem muita gente fazendo uso ilegal da profissão aí, porque a mídia hoje é um boom, né. A minha profissão hoje, pô, Todo se mundo é você é um personal. mercado e aí todo mundo quer ser personal, e tem muita gente aí que não é. Quem tem condomínios, por exemplo, tem que ir lá pegar um númerozinho lá, ir lá no site, botar e ver se de fato, porque é o momento que você contrata alguém que não é, e aí dá um problema, aí se lesiona. E aí Clarinha mesmo tem as lesões dela que a gente tem o maior cuidado, então se ela fizer qualquer coisa de qualquer jeito, vai piorar e ela vai ter que ficar sem treinar. Então começa, por decidir mudar, vou começar, e aí tem um problema. Então tem que saber também os ambientes, os profissionais, saber escolher, e é isso aí. Um outro exemplo muito bacana, isso a gente viu na prática, foi uma indicação que você teve para fazer arte marcial, né, que é bom você contar aí, e de fato foi um remédio, né, você melhorou. Sim, eu estava com apertamento, né, que é chamado também de bruxismo, e apertando muito os dentes, eu estava com um nível de estresse extremamente elevado em uma fase da vida. E aí, tanto a dentista quanto a minha terapeuta, indicaram, na época, que eu fizesse algum tipo de atividade para extravasar energia, algum tipo de luta. Eu falei: "Ah, já tem uma solução. Júnior, precisamos ver sobre isso aqui, ó, eu estou com a carga de estresse e tal e tal". E aí a gente começou a fazer o treino, Se né. priorizou, não tinha tempo, mas Exata viu que era necessário, arrumou um tempo na agenda, a gente se organizou e ela começou a fazer. E aí, em pouco tempo, né, eu tive esse retorno, essa melhora desse apertamento, porque justamente é algo ligado, né, à raiva, a estresse, à tensão. Então eu estava descarregando ali nas aulas de artes marciais, então isso me ajudou demais. Eu particularmente, eu passei muito por
várias áreas. Eu sou apaixonado por movimentar meu corpo. Quando não trabalho, eu continuo acordando cedo para ir treinar. Então eu corro, nado, faço arte marcial. E isso é interessante você ir se permitindo a conhecer outras modalidades, porque não é só ir para academia, fazer esteira e musculação. Conheça novas atividades, se permita, experimente. E aí você pode se apaixonar por alguma e vai ser muito mais fácil conduzir e continuar treinando, né? A gente tem que ter essa autopercepção, mais uma vez falando sobre isso. Isso que eu ia falar, a autopercepção é de novo. Autopercepção é top. E aí o que acontece? Experimentar, e aí poder. Você nem sabia que gostava de fazer. Você Sim, fazia e saía feliz ali, era bem legal, a gente dava risada, enfim, aprendeu a dar um soco ali, né? precisando voltar. Pois é. E aí, vai lá, se permite, experimenta, né? É bem legal, vai ser bem produtivo e vai te ajudar a se manter ativo. E vai chegar um momento que vai ficar uma coisa normal na sua vida, como é na vida de vocês agora, é o normal, Exatamente. é uma coisa natural. Vou treinar. Beleza, alguns dias a gente tá com preguiça, eu também tenho preguiça, eu sou professor, gosto de treinar, mas tem dias que é difícil, beleza. Tem dias até que eu falto também, porque eu tô ali, acontece. Nada na vida é uma escada só de subida ou se manter, né? A gente tem lá os momentos difíceis mesmo, mas beleza, treina 2 vezes na semana. Tem uma semana que eu tô muito Começa mal, devagar. a semana que eu tô bem eu vou treinar todo dia, até domingo eu vou sair para dar uma caminhada e vai conduzindo e tendo equilíbrio, né? Porque também não pode passar do ponto. Tem gente que treina demais, e aí tem que ter o equilíbrio de não se machucar, de estar ali fazendo o que gosta e dentro de um equilíbrio. Eu fazia muito mais atividade física e hoje faço bem menos porque eu percebo que estava me prejudicando, né? Eu corria num horário, fazia musculação no outro e fazia arte marcial no outro. Então isso estava sobrecarregando, minha imunidade estava, né, ficando fraca e aí eu comecei a entender, poxa, eu estou exagerando na atividade física. A atividade física melhora a imunidade, mas se você exagerar, perder a mão, ela piora também. A musculação melhora, te faz ganhar músculo, mas se você exagerar, te causa uma lesão. O cardio faz melhorar a saúde do seu coração, mas se você exagerar, você pode infartar. Então tem que Tudo no limite. estar tudo no limite, ser bem conduzido por um bom profissional para saber, né, praticar numa zona segura. E assim também, essa questão de se colocar como prioridade dentro da agenda é tão importante que no início eu achava, ai meu Deus, que saco, eu vou ter que ir pra academia e tal. Mas hoje em dia é sagrado, tipo, eu já desmarquei várias coisas. Pra mim também. Já desmarquei de sair com amigas, já desmarquei Só vou depois. reunião, olha, só posso após este horário. Não, não dá. É inegociável realmente. Só falto, hoje em dia, só falto se realmente não tiver jeito. Se eu tiver doente, se tiver alguma questão desse tipo. Idem. É prioridade. Isso aí, a dica de ouro é faça a musculação. Todo mundo tem que fazer musculação. Sua avó tem que fazer musculação. Todo mundo. Cuide do seu coração também fazendo cardio. E tente colocar uma atividade que você goste de fazer, que já vai servir como cardio, tá? Mas tem que fazer, tá? Musculação e trabalhar o cardiorrespiratório. E aí, só alegria. Vai viver 100 anos aí tranquilo. Essas duas coisas que vocês falaram, né? Sobre a autopercepção e sobre essa questão dos profissionais, né? Eu já tive algumas experiências com alguns personagens que não foram tão satisfatórias, justamente porque acham que a pessoa tá ali, quando veio o meu corpo, né? Não, você aguenta, você dá conta e vai, entendeu? E aí eu já fiquei vários dias de fato sem treinar. Eu acho que no início até a gente conversava sobre isso, né? Que eu já ficava meio traumatizada, mas aí graças a Deus depois a coisa fluiu. É porque é o melhor caminho, né? Eu sei que isso aqui funciona, eu preciso botar mais carga. E aí falta o olhar mais humano pra coisa. Peraí, pra que isso aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos fazer uns testes, vamos ver como é que funciona. Tem que ter isso, o profissional também tem que ter esse cuidado. Porque se for, a gente precisa fazer agachamento, por exemplo. Você tem um tempo que não faz, né? A gente tá se adaptando para voltar a fazer. Mas é um dos melhores exercícios que existe. Se eu botar lá para fazer agora, vai machucar o joelho, né? Por exemplo. E aí tem que ter um cuidado. Como é que vai fazer isso? Vai fortalecer o que primeiro? Porque essa coisa de esse aqui é o melhor, isso dá muito problema. A gente vai fazer de qualquer jeito. Não, eu tenho que fazer isso aqui porque é o melhor. Às vezes não é o melhor para você. Então tem que ter muito cuidado com isso. Muito mesmo. E essa questão da autopercepção, que vocês estavam comentando, uma coisa que eu acho importantíssima, assim. Quantas vezes eu já atendi algumas pessoas assim, né? Na rotina, na agonia, na correria, mas a pessoa nem sequer escuta o seu próprio corpo. Ela não consegue olhar para o seu próprio corpo, né? Uma das coisas que eu trago muito nas minhas redes e que a gente conversa muito é sobre esgotamento, né? Esgotamento mental, esgotamento físico, enfim, burnout.
E eu sempre digo que o burnout, ele não vem do nada. Ele começa de algum lugar. Só que é de algum lugar de falta de autopercepção. Você não percebe que você tá cansada, que você tá esgotada, que não dá mais pra você. Sabe que o copo já tá ali lotado, uma gotinha esparrama e você vai ficar mal. Então, há alguma ferramenta como atividade física que me ajuda a conhecer melhor meu corpo, eu entender melhor, ó, você tem que mexer, essa parte aqui. Eu tenho certeza que tem alunos seus que não tinham a menor condição ou o menor entendimento, né? Você vai fazer Oral, né? de consciência Tem gente que não corporal. sabe correr. Tem gente que não sabe correr. Dá uma corridinha. Isso é real, principalmente essa geração mais atual, né? Corre aí. A pessoa corre toda estabanada, não sabe, não tem coordenação motora, porque não brincou na infância, não teve uma infância que a nossa geração teve, né? A gente subia em árvore, fazia tudo, então movimentava o corpo de todas as formas. Hoje, tá vindo um defeito muito grande aí na galera, né? Não tem Das equilíbrio, telas, né? é o efeito das telas. E é real, viu? De 10 pessoas que vêm, 5 não sabem fazer o movimento, né? E aí, com o tempo, vai aprendendo. Aí a atividade física entra mais uma vez Com uma aliada de como aliado. olhar para o seu próprio corpo, porque como é que esse é o maior presente e instrumento que a gente tem neste planetinha azul aqui. Pois é. Então, se você não conhece o seu corpo, não consegue olhar para ele, não consegue entender o que ele quer te dizer, porque ele dá sinais. Ninguém tem problema do nada, zero nada, tem sinais, né? Uma coisa interessante que você está falando aí que é assim, a gente tem o dia a dia muito corrido. Se tiver mais uma hora, a gente procura mais alguma coisa para fazer. Quando você tá ali fazendo atividade física, até isso ajuda, né? Você peraí, vou fazer, Só para mim. deixa lá, para um pouquinho ali. Aquele momento ali você até tem novas ideias, pensa direito, caramba, eu tô trabalhando demais, eu preciso organizar melhor minha agenda e tal. Se não tivesse treinando, não tinha nem tempo de parar para pensar nisso. Porque ia colocando mais coisas que é assim, Você né? vai fazendo. Se tiver mais tempo, tivesse mais uma hora no dia, a gente fazia mais alguma coisa, mais demanda. Então, além dos benefícios, né, práticos que a ciência comprova, ainda tem isso. Te possa parar, peraí. Largar um pouquinho o celular, né, largar a tela, deixa eu fazer meu treino aqui e tal, Com consciência. com consciência. Apesar de que tem gente que treina pro celular, né, e até Não. atrapalha o outro. Né? Isso. Tá. Enfim. Meus alunos não. Não é falando não. Não deixa. Quem aqui treina com celular? Ninguém. Ninguém, né? Você não dá nem pra tocar no celular, né, que tá lá na videochamada. Não tem como fazer. E por isso que eu sempre falo para as minhas líderes empresárias, né? As meninas que eu acompanho, eu sempre digo, gente, tem um horário na agenda para você. Não é possível que a pessoa mais importante da sua vida, que é você não tem um horário para não tem um tempo de malhar. Não, gente, você tem que ter. Tem que estar lá na sua agenda, ó. De tal horário a tal horário, é meu horário de atividade física. É de manhã cedo, é de tarde, é de noite. Pra gente, a gente já testou alguns horários e funcionou no final da tarde. É um horário que eu tenho muita procura de paciente, muita procura. Mas eu já falo, gente, até 5h45 eu tenho que estar liberada, porque é minha hora. Depois eu até atendo de novo, Sim. que é um horário novo, Ah. é bacana. Terminou meu treino, eu vou tomar meu banho. Júnior, eu preciso tomar banho para atender o povo. É muito fácil se perder nisso, Pois é. porque tem até professores de educação física que promovem saúde que querem trabalhar o tempo todo e treinam, falta. Mas é errado isso aí. Maluquice é essa? Que loucura é essa? Como é que você não tá treinando? E acontece, tem que estar ligado, tem que se auto-perceber. Essa é a grande questão. Então, é isso, né, gente? Eu acho que essa questão de tudo que a gente falou, né? Acho que a autopercepção é um fator primordial aí que a gente precisa observar para não cair no burnout e justamente trazer o aterramento, esse momento que a gente vai para atividade física, a gente está fazendo essa conexão com a gente mesmo, né? Colocando os pés no chão ali. Então, eu acho que fica uma grande lição, né, desse episódio, do que a gente está conversando aqui, do que a gente veio trazer. Então, eu quero agradecer imensamente a Júnior, o nosso malvado favorito. Só queria pedir para ser um pouco menos. Isso aí você sabe que vai ser impossível. Não sei nem que você tá pedindo Não sei isso. porque eu sempre peço. E ele mas- sempre diz, o treino hoje foi leve. Pra quem? Eu não entendi. Eu falei, Nunca foi leve, né? leve pra você que Ficou aí só olhando, andando. É. Andando, porque pra mim nunca foi. Meu marido, Mas- coitado, É. sai morto, deitado no chão. Às vezes ele fala, tchau, Fica lá meia hora, você tá. deitado. E em casa, tá vendo? Dá pra treinar pesado em casa. É possível, é possível. Pois é, Clarinha e minha esposa são exemplos de que dá pra treinar pesado em casa. Morta da Silva. Queremos te agradecer demais a sua participação, o seu convite, ó. Você ter aceitado o nosso convite, porque realmente você é um profissional excelente.
É isso aí. E a gente gosta demais do seu trabalho, por todo esse cuidado que você tem. E de vez em quando ele é uma pessoa extremamente estudiosa. Aí eu sempre admiro isso nele. E às vezes eu abuso ele dizendo, só vem você dar palestra. Porque quando a gente diz, não quero fazer isso ali. Aí ele vem explicar técnica, de não sei Porque o quê. Digo que não sei o que. Aí quando ele chega, diz, não, acabei de ler um artigo que vai ser ótimo pro seu joelho. Ai, meu Deus. Lá vem palestra. É. Não é nem palestra, é treino terrível. É. Treino terrível. Lançamento, hein? Novidade. Maria! Mas brincadeiras à parte, você é top na nossa vida, você é uma pessoa importantíssima e você não poderia estar de fora disso, desse projeto que a gente está tão empolgada para seguir, porque atividade física é vida. É isso aí. E assim, é um grande amigo e inclusive também nas horas vagas terapeuta, né? Durante o treino. Tem isso também. Com a ideia bacana, né? Terapia pode ser treino e pode ser terapia. Às vezes vai pra casa pensativa. Às vezes ele diz cada coisa. Eu falo, pô, Júnior, É isso aí, filtro, né? para sem essa. Eu que agradeço, admiro muito vocês como profissionais e como seres humanos, né? A gente tem um vínculo bacana de anos e nos damos muito bem. De vez em quando eu discuto com o Cíntia, né? Inclusive, a gente nem Mas- tá brigando ultimamente, tá meio Eu estranho. falei pra ela, falei, ó, tá com coisa errada aí. Ave Maria, amei isso. Tá bom. Tá bom, tá bom. Então, São brigas saudáveis, tá, gente? acho que isso aqui é muito importante, como eu falei no início. Espero que essas informações cheguem, né, no coração de quem está precisando mudar, de quem está passando por momentos difíceis na vida. Comece pelo treino. Eu tenho certeza que vai fazer diferença. Vai mudar a sua vida. E é isso aí. Parabéns pelo projeto e vida longa. A gente falou hoje sobre como o movimento pode ser terapêutico, como a disciplina constrói autoestima e como o corpo pode ser um canal profundo de autoconhecimento. E no nosso próximo encontro, vamos trazer duas convidadas especiais. A Cris, que vai falar sobre finanças com um olhar acolhedor e consciente, E Ana Azevedo, que vai nos conduzir numa conversa sobre esgotamento mental e cuidado energético, com práticas como o reiki e outras abordagens mais sutis para equilibrar mente, corpo e energia. um episódio para quem sente que está sempre cansado, mesmo depois de dormir, e quer aprender a se cuidar de dentro para fora. Segue o podcast, compartilha com alguém que precisa ouvir essa conversa e conta pra gente lá no Instagram o que mais te tocou nesse episódio. Obrigada, Júnior, por esse papo inspirador. E até a próxima, pessoal!